Encontramos-nos num dos locais mais emblemáticos da cidade do Porto, mesmo junto à sua frente atlântica, num dos extremos daquela que é uma das mais compridas artérias do país, seguramente a maior avenida da cidade do Porto e uma das, se não mesmo a maior de Portugal, a Avenida da Boa Vista. Estamos na rotunda, popularmente designada como a Rotunda do Castelo do Queijo, rodeado por uma série de edifícios emblemáticos, desde logo o próprio Castelo do Queijo. Lá ao fundo, na fronteira com o vizinho concelho do Porto, fica esse monumento bem mais recente, Jeannette Eckelmann, popularmente designada por Anémona. Na boa verdade, o título daquela fabulosa escultura é She Change. Mas temos também o edifício transparente que culmina essa grande obra do século XX do Porto, que foi o Parque da Cidade. Mais recente, temos aqui o edifício do Aquário, que há muito poucos anos surgiu nesta área da cidade. Mas, curiosamente, o nome desta rotunda não é Rotunda do Castelo do Queijo. A sua designação oficial é Praça Gonçalves Zarco. Gonçalves Zarco, o homem que descobriu a Madeira e foi o pioneiro da sua colonização. Gonçalves Zarco, curiosamente, é muito provavelmente natural de um local não muito distante aqui, na vizinha povoação de Lessa da Palmeira. Ainda hoje lá existe o lugar de Gonçalves. Não há certeza que ele lá tenha nascido, mas sabemos que o seu filho, esse sim, era natural do lugar de Gonçalves. E esta designação Gonçalves Zarco, bom, tudo leva a crer que esse famoso navegador português do século XV lá terá nascido. Mas a forte presença, desde há séculos, deste monumento, o Castelo do Queijo, fez com que este local sempre fosse conhecido como a Rotunda do Castelo do Queijo. Mas aqui, curiosamente, nesta questão do nome dos lugares, tenho que vos dizer uma outra coisa. É que este castelo não se chama Castelo do Queijo. Esta é a designação popular. A designação oficial é Forte São Francisco Xavier. Trata-se de uma obra do século XVI, mandada fazer pelo rei Dom João IV, na sequência da restauração da independência. E, com efeito, desde o início ele foi batizado como Forte São Francisco Xavier. Acontece que ele foi construído sobre um conjunto de rochedos que formavam como uma pequena ilhota. Um conjunto de rochedos de forma circular, que pareciam um queijo, e por isso essa ilhota era designada como os rochedos do queijo. E por isso, o castelo que aí foi construído ficou com o nome de Castelo do Queijo. Mas no centro de toda esta praça fica um outro monumento emblemático, a estátua do rei Dom João VI. E é a propósito dela que nós vamos retomar o nosso caminho da história. Na sequência do episódio anterior, em que começamos a trilhar o percurso histórico de um momento crucial na história do Portugal contemporâneo, ou seja, o período que decorre desde o final das invasões francesas entre 1811 e a definitiva implantação do regime liberal no nosso país em 1834. São poucos anos, pouco mais de 2 décadas, mas foram cruciais. E nesse período há, de facto, uma figura que tem também um papel importante: o rei Dom João VI. Obra do mestre Barata Feio, esta escultura foi inaugurada em 1966 e é uma réplica de uma outra que foi também na altura oferecido ao Brasil e se encontra nos nossos dias no Rio de Janeiro. E no Brasil porquê? Porque o rei Dom João VI havia, de alguma forma, fugido para o Brasil na sequência das invasões francesas. Foi uma forma estratégica de, mudando a capital do Império para o Brasil, conseguir manter, pelo menos de um ponto de vista simbólico, a independência do reino perante a ocupação do nosso território por parte dos franceses. Mas a verdade é que já depois das invasões francesas, a corte sentia-se muito bem no Brasil e por lá permanecia, permitindo que os ingleses que nos tinham vindo auxiliar durante as invasões francesas acabassem por dominar completamente Portugal. Falava-se mesmo de uma verdadeira ocupação inglesa do nosso país. Tudo isto irá culminar, como vimos no episódio anterior,
com a primeira revolta, a primeira efetiva implantar no regime liberal no nosso país, que tem lugar a 24 de agosto de 1820. Na sequência dessa revolução liberal, o rei enfim, há um apelo ao rei voltar para o país. E mais mais a contragosto que, obviamente, por seu desejo, a verdade é que em 1821 Dom João VI e o resto da corte, quase toda, estão de volta a Lisboa. E logo no ano seguinte, em 1822, Dom João VI acaba também por aceder à nova Constituição, à Constituição Liberal de 1822, onde estão, enfim, plasmados muitos desses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, que os revolucionários liberais de 1820 tanto pugnavam. Mas Dom João VI acaba por ter aqui também um papel de mediador, porque grandes setores da sociedade portuguesa continuavam muito apegados aos ideais absolutistas anteriores, aos ideais de um rei que tinha em si todo o poder e que, enfim, era rei por desígnio divino e não por vontade e escolha popular, como defenderiam os ideais liberais. Nomeadamente setores muito ligados à Igreja que continuavam a defender esse antigo regime. Quem é claramente um defensor dos ideais absolutistas é a sua mulher, a rainha Dona Carlota Joaquina, e o seu filho predileto, Dom Miguel. É importante aqui dizer que o filho mais velho, o herdeiro da coroa, Dom Pedro, permanecia no Brasil. Ele estava profundamente identificado com os ideais independentistas da colónia sul-americana e, de resto, viria a tornar-se o primeiro rei, o primeiro imperador do Brasil. Dom Miguel, ao contrário do irmão, é um defensor das velhas ideias absolutistas. E, por isso, vai acabar por esfiar uma revolta que tem lugar em 1823, que ficará conhecida como a Vila Francada, que fará com que a Constituição de 1822 termine e provoque mesmo a dissolução das Cortes. Tudo parecia, enfim, encaminhar-se para novamente se instaurar um regime absolutista. Mas o rei Dom João VI tem aqui, de facto, um papel apaziguador e, enfim, tenta fazer a conciliação entre as duas correntes que se vão defrontando no nosso país. E por isso mesmo, no ano seguinte, em 1824, Dom Miguel tenta um novo golpe para definitivamente restabelecer o absolutismo em nosso país. É a famosa revolta da Abrilhada, que lhe irá correr muito mal e fará com que Dom Miguel tenha que fugir para o exílio na Áustria. As coisas pareciam acalmar-se. Estávamos em 1826. Dom Pedro estava no Brasil, Dom Miguel na Áustria e o rei Dom João VI morre. Deixámos para trás a área do Castelo do Queijo e encontramos agora em Matosinhos, naquilo que hoje se designa como Matosinhos Sul, um espaço que durante séculos, até os finais do século XIX, era caracterizado pela abundância de areias, dunas, juncais. Era o vasto Areal do Prado, que no final do século XIX dá lugar a um grande plano de urbanização da autoria de Licínio Guimarães, que vai aqui nesta vasta área definir uma malha ortogonal, uma série de ruas paralelas e transversais que serão ocupadas durante as décadas seguintes, durante grande parte do século XX, por uma forte concentração industrial, nomeadamente da indústria conserveira. Nestes últimos 20 anos, este vasto espaço industrial tem vindo a ser substituído por uma área fundamentalmente de urbanizações, uma zona residencial, mas ainda restam muito dos antigos edifícios industriais do final do século XIX e do século XX. Mas regressemos à nossa história. Estávamos em 1826, o rei Dom João VI tinha morrido e a coroa fica com o seu filho mais velho, Dom Pedro IV, que, no entanto, abdica da coroa portuguesa. Ele era o primeiro imperador do Brasil. O Brasil tinha, nessa altura, alcançado já a sua independência. Face a ao abdicar da coroa, Dom Pedro entrega à sua filha mais velha, Dona Maria. Esta, no entanto, era ainda menor. E por isso, apesar de saber dos ideais absolutistas de Dom Miguel, que se encontrava no exílio, a verdade é que Dom Pedro entrega a regência do reino ao seu irmão.
Este tinha-lhe prometido que, no entanto, manteria as instituições e seguiria as instruções do seu irmão. Ele regressa a Portugal em fevereiro de 1826 e, enfim, esquecendo rapidamente a promessa que tinha feito a Dom Pedro, em março está já a dissolver as cortes e a restaurar o regime absolutista no nosso país. Inicia-se uma